bom dia a todos. Meu nome é José Alberto Aranha, eu estou presidente da Amprotec. A Amprotec é uma associação, e a gente vai ver um pouquinho aqui o que ela acaba fazendo no Brasil. A gente vai falar sobre ambiente, sobre ecossistema de inovação, né? A Amprotec, ela tem o que a gente fala aí de incubadoras, aceleradoras, coworkings, parques, etc, tudo mais. Isso representa, que eu acho que é o que é importante para vocês e para a gente, é que isso representa hoje cerca de 10 mil startups no Brasil. Então a gente está numa associação que tem entidades que promovem esses empreendimentos inovadores. O que é importante a gente falar é por que começou a ficar importante o negócio das startups e os ambientes de inovação. Porque a inovação começou a ter uma velocidade, um desenvolvimento muito rápido, né? E a gente já está na terceira, quarta revolução industrial. E nessa velocidade, as grandes empresas começaram a precisar se adaptar a isso. E elas tiveram grande dificuldade nessa adaptação. A gente vê que as grandes empresas começam simplesmente a diminuir em tamanho das grandes 500 empresas. A gente começa a ver que cada vez a gente tem menos empresas desse tipo dentro desse mercado. E o que acontece é que elas, ao mesmo tempo em que elas diminuem, a gente vê novas startups ou novas pequenas empresas que começam a aparecer e a crescer no mundo inteiro. E isso é muito rápido. Há muito pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar em determinadas palavras, né, que representaram empresas, né, isso 6 anos, né, de 2006, né, para 2018, essa pequena diferença aí. Quando a gente está falando em startups, pequenas empresas, etc., a gente vê que isso não é também uma coisa muito simples a gente conseguir fazer com que essas startups se consolidem e se transformem nas grandes empresas. A gente vê que 75% dessas startups em 13 anos elas não conseguem continuar. E o grande diferencial disso, por que elas não conseguem continuar se a gente tem um país que é um país muito empreendedor, a gente está dentro do GEM, que é o Global Entrepreneur Monitor, a gente está como um dos países mais empreendedores do mundo. Porque a gente não tem inovação nos produtos e serviços que as startups utilizam quando elas começam a entrar no mercado. Então esse é um problema muito sério, é de que a gente precisa realmente gerar inovação para que essas startups consigam competir melhor. E essas startups precisam, na realidade, de ambientes. A chance delas conseguirem se consolidar é 3,45 vezes maior quando elas têm o que a gente chama de um ambiente protegido, algum local onde elas têm coachings, consultores, apoios, etc. E então elas conseguem ficar mais fortes, conseguem então fazer essa inserção no mercado, né? As grandes empresas, como começaram nesse processo de perda de espaço, abrir o seu P&D, né? Elas começaram a fazer o que a gente chama de Open Innovation, quer dizer, uma inovação aberta, indo procurar na sociedade as alternativas que essas startups estavam começando a poder entregar como inovação, como novos produtos e serviços. E elas então começaram a fazer o que a gente chama de corporate ventures, quer dizer, elas começaram não só a procurar as startups, mas como a fazer programas de desenvolvimento de startups e, inclusive, lastreadas em fundos de investimento e criando espaços, ambientes que fossem propícios a poder desenvolver essas novas startups, né? Mais de metade das 500 maiores empresas do mundo hoje já trabalham com startups regularmente. Então a gente tem não só os ambientes convencionais, mas as grandes corporações também criando esses ambientes. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de cidade. E eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar bastante. Quer dizer,
O ambiente hoje onde se geram as inovações o locus é a cidade, onde a gente vive. Quer dizer, então, pelos exemplos que a gente já viu aqui, muitas das inovações ocorrem em função da utilização das ideias e soluções dentro das próprias cidades. Então, a cidade passa a ser um laboratório. A gente tem que conseguir enxergar a cidade como laboratório e usar uma metodologia científica para desenvolver soluções dentro dessas cidades que vão ser os produtos e serviços que vão competir e gerar essas novas startups. Então, é muito importante essa cidade, que não é mais só um local onde eu quero morar, né? Mas eu também quero trabalhar, eu quero aprender, eu quero estudar, e isso dentro do mesmo local. Eu não estou mais me deslocando tanto para poder conseguir realizar o meu trabalho, né? E fazendo com que essas cidades, e aqui o exemplo da Suíça é interessante, que a Suíça ela consegue não só ser o primeiro colocado em inovação no mundo, país pequenininho, mas a gente vê a correlação que existe entre hoje a capacidade de se inovar, de transformar conhecimento em produto e serviço, em qualidade de vida para a sua população. Quer dizer, a Suíça também é a primeira colocada em qualidade de vida hoje nos índices do IDH. Então, é muito importante a inovação, não só como sobrevivência das empresas, como a gente já ouviu, mas também como melhoria de política pública para a melhoria de qualidade de vida da população. Quando a gente fala em ambiente, que é fundamental, a gente ouviu falar muito ambiente, eu fico contente que o Rio de Janeiro comece a apresentar alguns ambientes, como a gente viu aqui hoje, mas a gente fala que esse ambiente é um local onde as pessoas se encontram. Quer dizer, é fundamental que as pessoas consigam conversar, fazer o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, um locus, né? Um ethos, que é a palavra grega que diz que é casa. É um local onde a gente tem um sistema, que são relações entre as pessoas, e se elas têm uma atitude, uma ação inovadora, elas estão fazendo então um ecossistema de inovação. Muito bem, isso começa num café, que foi um local que começou a provocar essa reunião de pessoas, né? Isso daqui é um bom exemplo, lá no Vale do Silício, que esse barzinho é um local onde as pessoas saíam das empresas e conseguiam conversar sobre assuntos que eles tinham de problemas, e aí esses assuntos eram resolvidos e nisso geravam as inovações tão importantes ali para o Vale do Silício. Isso começa todo a desenvolver uma política, esse artigo do Paul Graham sobre How to Be ali, Silicon Valley é muito interessante, que como é que se faz o Vale do Silício? Eles são necessários somente duas coisas, nerds e dinheiro. Quer dizer, e aí, uma coisa simples, então vão arrumar nerd e dinheiro. Não, mas não é só isso, porque para poder fixar o nerd, a gente precisa de um ambiente que atrai o nerd. O nerd não fica em qualquer lugar. Ele faz uma pesquisa nesse estudo em cada cidade americana e ele verifica que muitas cidades têm dinheiro e não têm os nerds. Então, como conseguir fazer esse ambiente? E aí o Flórida fala um pouco sobre isso, que é a capacidade de se ter cultura na cidade. Isso tudo que a gente tem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem esses ambientes, ingredientes bons para que esse pessoal goste de morar na cidade, e aí eles gostando de morar na cidade se encontrem em alguns lugares, e aí esses encontros consigam gerar o que acontece nessas outras cidades. Esses locais, onde são feitos os hackathons, nesses coworkers, esses espaços, etc., os spaces que a gente viu aqui, é que fazem com que essa nova juventude possa encontrar uma forma de realização, de procura de causa e de trabalho. Então esse é um grande ambiente que a gente precisa estar começando a estimular. Esses ambientes, eles são muito importantes também, porque não só eu tenho relação entre as pessoas para fazer uma cocriação, mas também porque essas pessoas se ajudam mutuamente, né? Nós temos o que a gente chama de empreendedores seriais, que são aqueles empreendedores que depois que conseguem sucesso, vendem suas empresas, etc., eles continuam dentro desses ecossistemas, ajudando os novos empreendimentos que estão nascendo. E isso é um ciclo virtuoso,
que vai cada vez fazendo com que aquele local passe a ser mais competitivo. Algumas experiências que a gente tem no Brasil seriam, por exemplo, o Polo Digital, que é um lugar interessante, que é um parque tecnológico aberto, é um parque que está dentro da cidade, ele já está fazendo parte da cidade. E esses locais hoje já começam a refletir, a ajudar o desenvolvimento do próprio interior do estado. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem uma coisa interessante que a gente olha em Caruaru, um trabalho muito interessante do que eles chamam de armazém digital, que é um local tipo uma Google, feita para os alunos e alunas daquelas escolas que trabalham com moda, com roupa, etc., e que não precisam mais sair de Caruaru. Eles podem continuar ali. Tem um sistema, um laboratório fantástico com tudo que eles precisam, de impressoras, 3D, etc. Então eles conseguem produzir e competir internacionalmente dentro de uma cidade do interior, refletindo o que acontece num ambiente desse, dentro de uma cidade como Polo Digital. Um outro ambiente interessante é Santa Rita de Sapucaí, que é uma cidadezinha que tem em Minas Gerais e que, igualmente a outras cidades, vivia exatamente só da agricultura e de alguma coisa, mas que, de repente, através de uma escola de eletrônica, né, e depois do Inatel, que foi um grande instituto de eletrônica, conseguiu fazer capital intelectual que, retido pela prefeitura da cidade, desenvolveu a cidade para se tornar hoje um vale da eletrônica, quinto maior exportador de produtos. E a cidade do lado continuou exatamente como ela era. Ela não se modificou. Por que isso? Por que o capital intelectual formado em Santa Rita não foi trabalhar em Campinas, em São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro? Por que ele continuou em Santa Rita? O que foi feito pela cidade para reter o capital intelectual? Porque a competitividade é de capital humano. Se eu consigo ter melhor capital humano, eu vou competir melhor. Então, essa é hoje o que está acontecendo entre as cidades, né? Florianópolis é uma outra cidade interessante. Então, Florianópolis é uma cidade que começa a ter o que a gente chama, hoje a gente está fazendo um levantamento, dos ambientes urbanos de inovação. Os ambientes urbanos de inovação são bairros e localidades que fazem com que esses nerds e essas nerds se reúnam, começando a produzir inovação. Então, Jardim Primavera é um exemplo interessante, que se espraia, e depois a gente pode ter cidades como, por exemplo, hoje, Pedra Branca, que é uma cidade tipo laboratório, já desenvolvida para se observar e fazer produtos e serviços novos. Então, Florianópolis é uma cidade que conseguiu passar de turismo, que era o PIB da cidade, era baseado em turismo, passou a ser hoje um PIB baseado em inovação, em tecnologia, e a gente vê lá, 1.000 empresas tem hoje na cidade de Florianópolis que faturam mais de 11 bilhões de reais por ano. Então isso é ecossistema de inovação. É quando eu consigo fazer esses espaços trabalharem juntos com o mesmo objetivo, né? São Paulo tem Vila Madalena, Vila Olímpia, Berrini, com uma série de iniciativas hoje, como o Habitat do Bradesco, o Cubo, o CoW. Então, são muitas iniciativas de ambientes nessas cidades que fazem com que esse pessoal fique mais próximo e aí a cidade passa a ser mais competitiva, produzindo, tendo mais startups e mais opção para o jovem, que eu acho que o mais importante é que essa política toda não é uma política de competitividade econômica, é uma maneira de se atrair e reter talentos para a cidade e dar uma opção para o jovem. Então, Rio de Janeiro, nós temos o Porto, que a gente já ouviu alguma coisa, vamos ouvir a Lindália, e ainda temos aqui a Gávea, que é uma situação. A Gávea é a nossa casa aqui, né? Então, essa é uma grande possibilidade para esses espaços espontâneos que concentram uma série de outras alternativas. Então, como eu estava falando, ecossistema de inovação é exatamente a casa, o local onde a gente reúne pessoas, nodos, para pensar em inovação, como a gente está aqui no RDC hoje, né? Eu diria para o Rafael que realmente é muito importante esse trabalho que ele está fazendo para que a gente faça ecoar
a PUC pelo Rio de Janeiro. Esse ambiente, o que está sendo feito aqui, é muito importante. E aí, para finalizar, eu ia dizer que não há inovação sem criatividade. Não há criatividade sem motivação. E não há motivação sem propósito, sem causa. Então, o que a gente precisa hoje preparar os nossos jovens é que eles tenham causas e propósitos para eles poderem estar motivados e gastarem energia suficiente e criatividade para poderem gerar mais produtos e serviços, fazendo que a gente tenha um nível de competitividade melhor e viva numa cidade melhor. Obrigado.